Porque nós não somos ensinados a questionar. Nós somos ensinados a obedecer. Desde a escola, cara. É da escola até o teu emprego você é ensinado a obedecer. É um sistema Certo? É um sistema que pune questionamento. de adestramento mesmo. Exato. Então, quando a pessoa não questiona a vida dela em algum momento da existência dela, ela vai continuar com esse sistema de crença limitante, com esse sistema que ela absorveu lá da infância ou da juventude dela, dos pais, do que o professor falou e não sei o quê. E não questionou nada. É a nossa essência. Então aqui nós estamos tendo uma experiência individual, certo? De forma coletiva. Então o legal de entender isso é que, por exemplo, o meu caminho, ele se conecta com o teu, e o meu com o teu, e por aí vai, né? Formando essa grande teia cósmica e tudo mais. Mas o meu caminho é meu, é único, é individual. Ele é intransferível. Só eu vivo a minha experiência, né? E quando a gente começa a entender isso, sobre a espiritualidade, sobre essa realidade, vários aspectos da nossa vida mudam. Questão de família muda, questão de saúde muda, questão de relacionamentos muda, de parcerias, de profissionalismo, de propósito, de missão. Tudo muda, cara. Pensa assim, é o que eu falei, a espiritualidade ela é a regra do jogo. A vida é o jogo. Quando você conhece a regra de um jogo, é mais fácil jogar, certo? Então eu acho que a espiritualidade ela entrega isso para as pessoas. Esse manual de como as coisas funcionam, né? E aqui não estamos falando de religiões específicas, né? É importante deixar isso claro. Claro que tem muitas religiões que se preocupam com isso, né? em reunir esses conhecimentos, mas uma frase que eu sempre gosto de falar também é que a verdade está espalhada. Então ela está em todo canto, picotadinha, e a nossa missão é ir pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali e construir o nosso quebra-cabeça. Porque a realidade, querendo ou não, ela é subjetiva, certo? Ela depende da tua perspectiva. Então a forma como você entende algo é a tua realidade, certo? Por isso cada um tem uma realidade Própria. E um caminho. Individual, intransferível, entende? E é por isso também que todos somos importantes, todos somos valiosos, todos importam, né? Porque tem aquelas pessoas que sempre entram nessa bolha de que ninguém me ama, né? Eu tô sozinho, enfim, não tenho companhia, não sei por que eu existo e não sei o quê. Então a própria existência do ser humano é valiosíssima. Cada experiência humana, cada vida nesse planeta, em outros, é importantíssima. Porque é uma experiência única do Criador. Entende? Porque a gente parte dessa premissa de que o Criador se ramifica para recolher essas infinitas possibilidades de experiência e em algum momento retornar. para a fonte. Para incorporar essas informações, certo? Esse movimento de expansão e retração. Então, quando a gente entende isso, como eu falei, muitas coisas mudam. Muitas coisas se transformam. Então, cada experiência vai ser importante para o todo. Então, cada ser humano que está escutando a gente agora, inclusive, cada ser humano nesse planeta importa. Não tem um mais importante do que o outro, menos importante do que o outro, superior, inferior, melhor, pior, nada. Até porque não dá para comparar um ser humano com outro. Não existe base de comparação entre um ser humano. Entende? É um ciclo kármico diferente, é uma programação encarnatória diferente, são missões diferentes, são famílias diferentes, experiências diferentes, perspectivas diferentes. Apesar de a gente vir do mesmo lugar. Sim, exatamente. É tudo individual. Entende? Então, por isso que é importante, uma coisa que falta muito hoje em dia, né? Essa questão da autenticidade. De sermos autênticos. O que é isso? É ser você mesmo. Certo? Exercer a tua essência. E hoje em dia a gente percebe o quê? O contrário disso, né? A fabricação de ser humano, né? Então, enfim, a espiritualidade eu acho que ela vem para quebrar isso, né? Tirar esse véu que fala,
dessa fabricação do ser humano, para que você possa dar um passinho para trás, enxergar mais o todo, né, o cenário completo, para poder ter uma experiência mais verdadeira e mais leve da existência humana, que acho que esse é o principal. Então, muitos dizem, né, que tudo que acontece aqui no mundo físico, na matéria, primeiro acontece na espiritualidade, no mundo espiritual. Sim. Por que que isso acontece? Tudo nasce no campo da consciência, certo? Pensa assim, para qualquer coisa existir, qual é a primeira coisa que você faz? Você pensa. Você pensa. Você tem que pensar, você é obrigado a pensar, entendeu? Não dá para você criar algo, entendeu? Não existe. A primeira coisa para algo existir é eu penso. Então, se eu pensei, eu criei isso em algum lugar. Entende? Daí que vem o penso, logo existo. Exato. Exatamente. E esse lugar, ele é esse campo de consciência. Que ele não é palpável, né? Mas que é a própria existência em si, como você falou essa frase. Entende? Então, tudo vai nascer do pensamento. E aí vem os outros 50%, que é fazer. Verbo. Então, eu penso e eu faço. Eu penso e eu faço. Né? Então, se você quer qualquer mudança na tua vida, você pensa primeiro. Você tem que alinhar a tua crença, teu pensamento. E aí você age de acordo com isso. Quero encontrar um emprego melhor. Esse é o pensamento. Você está criando uma realidade aqui. Você vai agir de acordo com este objetivo. Então você vai ser melhor. Você vai se profissionalizar, você vai estudar, você vai se dedicar, entende? Você vai ir atrás, você vai correr atrás, você vai fazer a tua parte. E o sentir? O sentir vem junto vem dos dois, na verdade, né? Ele vem junto com o pensar, porque você tem que sentir que aquilo faz sentido para você. Tem que estar alinhado. Tá alinhado, entende? Porque é aquela coisa, né? Acho que hoje a gente já passou dessa época que a gente tem que tomar as decisões pautado em profissão e dinheiro. Na minha sincera opinião, eu acho que hoje em dia a gente consegue prosperar fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, assim, sabe? Mesmo. Você vê live da plataforma ali de dancinha. Pô, tem um monte de coisa que a gente, sabe, sei lá, os nossos pais não pensavam nisso, não era uma possibilidade, era inimaginável. Então, hoje em dia, as possibilidades de prosperidade, elas se expandiram muito por causa da internet, da tecnologia e tudo mais. E eu acredito fortemente que essa época de que eu preciso me formar em algo que eu não gosto só para ter dinheiro e sobreviver, ela já foi. É passado. E é o que a gente está falando de autenticidade, entende? A gente não quer mais fabricar humanos. Eu falo a espiritualidade. A gente não quer mais fabricar humanos. A gente quer que o ser humano seja humano, que ele viva a experiência humana, encarnatória. E ela não é sobreviver. Entende? Ela é viver. Então, quando a gente toma essas decisões profissionais, por exemplo, né, pautadas naquilo que faz sentido para mim, que aí entra o sentir, eu defino o meu caminho, então eu penso qual caminho me faz sentido e ajo, faço. E exerço a minha autenticidade. Agora, pensa pelo ponto de vista da espiritualidade, de um mentor. Você está mentorando alguém, certo? Essa pessoa está vivendo a essência dela, fazendo aquilo que o coração dela manda e que ela é boa naquilo, preenche ela e que ela veio trabalhar esse ponto. E essa é uma situação. Essa mesma pessoa decide virar as costas para isso e seguir uma profissão na qual ela acredita que vai ganhar dinheiro só para ser feliz. Você, como mentor, qual caminho você incentiva? O outro. Percebe que é óbvio? Então, assim, as pessoas têm medo de seguir um caminho de autenticidade e fazer o que gostam, o que faz sentido, não só profissionalmente. Relacionamento, família, tudo se encaixa aqui. Por medo se vai dar certo ou não. Por quê? Porque esse drive de sobrevivência ainda é muito forte. E, ok, não tem problema, ainda é mesmo. Mas a gente precisa entender que para a espiritualidade, você estar vivendo a tua essência, a tua autenticidade, é melhor. Então eles não vão
deixar você abandonado e passando dificuldades se você toma uma decisão dessa. Entende? Então, mas aí o problema, eu acredito que seja que, quando eu te perguntei da espiritualidade, você começou com a parte do pensamento. E aí, muitas vezes, as pessoas escolhem caminhos que muitas vezes não fazem sentido para elas por conta de pensamentos que não estão de acordo com a essência delas. Então, se a gente der um passo atrás, o que vem antes do pensamento? Por que tem algumas pessoas que não conseguem ter pensamentos que estão mais alinhados? Eu acredito que isso venha da educação, né? E aí entra a questão parental, né? De educação e formação do ser humano. Entende? Porque nós não somos ensinados a questionar. Nós somos ensinados a obedecer. Desde a escola, cara. É da escola até o teu emprego você é ensinado a obedecer. É um sistema Certo? É um sistema que pune questionamento. de adestramento mesmo. Exato. Então, quando a pessoa não questiona a vida dela em algum momento da existência dela, ela vai continuar com esse sistema de crença limitante, com esse sistema de que ela absorveu lá da infância ou da juventude dela, dos pais, do que o professor falou e não sei o quê. E não questionou nada. Então ela absorveu tudo aquilo como verdade, essa é a perspectiva dela da realidade, ela vive essa realidade. Agora, a partir do momento que essa pessoa questiona tudo o que já foi ensinado para ela, será que isso faz sentido para mim? Será que isso aqui que me falaram é verdade? Será que se eu seguir esse caminho eu vou ter dificuldade mesmo? Não é? Será que se eu virar músico, será que se eu virar artista, né, que hoje em dia eu vou ter dificuldade mesmo? Não é? E ela começa a ter esses questionamentos e vai quebrando essas travas, essas algemas que prendem ela. E ela consegue, mais uma vez, exercer a autenticidade. Lembrando, prosperidade não é só dinheiro. Não é? Dinheiro é muito importante. Você gosta, todo mundo gosta. E precisa. Esse não é o ponto. Né? A questão é que, fazendo o que a gente gosta, vamos colocar, nem sempre eu vou ter tanto dinheiro quanto alguma profissão específica. Ok? Mas eu vou ter satisfação pessoal, paz interna, realização, ou estar com pessoas que fazem sentido para mim, ou estar com pessoas que me entendem. E isso aqui, dinheiro não compra. Então, a gente começa a entrar em questão de valor. Entende? Vale mais a pena. Entende? Sim. Esse é o ponto. Você falou de mentores, né? Falando de mentores aqui, como que os seus mentores, como que você teve contato com eles no primeiro momento, né? Eu pergunto isso porque pode ser uma curiosidade de muitas pessoas, né? Sempre tem gente nova chegando, né? É importante. Mas os meus mentores, eles acabam entrando ali na Umbanda, né? Eu fiz parte de uma casa, né, umbandista, fiquei em torno de 5 anos ali. E ali eu fiz todo o meu desenvolvimento espiritual, né, observando como os mentores trabalhavam, desenvolvi a mediunidade de incorporação, enfim. Né, já tem essa história completa aí em vários lugares, inclusive aqui no Lean, né? Foi o primeiro de todos. Então, mas só para vocês saberem, nesse contexto. Meu primeiro contato foi dentro da Umbanda. Eu nunca me intitulei umbandista, né? Eu sempre falo isso. Sempre fui bem aberto a todas as perspectivas. Mas a Umbanda, ela faz muito parte da minha história e da minha vida até hoje. Né? Eu tenho meus guias me acompanham até hoje, vários. Né? E o contato é quase diário. Então, ele veio daí, da Umbanda. E o interessante da Umbanda é que eu pude... Eu sou muito observador, né? Eu gosto dessa qualidade minha, de ser observador, de ser mais quietinho. Mas nessa minha quietude, eu estou observando tudo e aprendendo tudo. Então, eu aprendo muito olhando. E na Umbanda, isso te recompensa muito, sabe? Principalmente para quem tenha uma mediunidade de incorporação. Que você está ali, né, incorporado, como entidade, ela está atendendo outra pessoa, você tem contato com o problema, com vários tipos de problemas, vários tipos de realidades que fogem completamente do meu ciclo social, pelo menos. E você cresce com isso, pela observação. Você vê como os mentores conduzem as pessoas, como os mentores guiam, amparam, né? O quanto é importante
a escuta, a fala, o silêncio às vezes, ou um abraço, sabe? Então, a Umbanda, ela recompensa muito essa qualidade minha que eu gosto, que é essa observação. Eu aprendo muito olhando, observando, vi eles curarem muitas pessoas, vi vários, não só as minhas entidades, né? Isso acontece com bastante frequência, né? Em terreiros de Umbanda, centros espíritas, enfim. Igreja também, querendo ou não, né? Tô falando da minha experiência, né? Então, eu aprendi muito observando, né? E esses movimentos de cura que eles faziam, como que eles conduziam, né? Qual era o processo, a logística por trás do que eles estavam fazendo. Como eu falei, eu sou observador porque eu gosto de entender as coisas, como as coisas funcionam. E aí eu entendo como as coisas funcionam, eu entendo o método, o ABCD, e aí fica claro pra mim, aí eu sossego, entendeu? Então eu gosto disso, de entender como funciona. Entendi como funciona, sosseguei. Então eu comecei a observar muitas coisas dentro do terreiro, né? E lá eu tive acesso, assim, a, como eu falei, muitas realidades. Então você aprende a lidar com o campo de relacionamentos amorosos das pessoas, o campo financeiro das pessoas, qual a importância de dinheiro, e o que fazer, o que não fazer, quais são decisões boas para se tomar a respeito disso, a respeito de campo profissional, enfim, todos os problemas que o ser humano pode ter, você vai encontrar dentro de um terreiro de Umbanda, entende? Então ali você, como eu falei, cresce com esta experiência de ser um observador enquanto a tua entidade está lá atendendo as pessoas, né? Fora outros atendimentos que eu participei também, só olhando mesmo, né? Então, vem muito daí o meu aprendizado, mas nasceu na Umbanda. E como que se deu? Você gosta de decifrar os métodos. E aquilo te sossega quando você aprende o racional, né? Como que se deu, primeiramente, o processo de você entender, de ter realmente contato com Exu ou com mestres ascensionados, igual você tem? Como que foi esse processo? Cara, eu sou muito cético. E isso vem dessa observação também. Porque eu acho que todo mundo que, como eu falei, que quer descobrir a verdade, deve testar. Não é? Essa coisa de fé cega não é muito comigo, não. Eu gosto de testar, entendeu? É importante até. Importantíssimo. Questionar, duvidar. Né? Porque no começo você não sabe nada, você não conhece nada. Né? Vem alguém, incorpora e fala que é Exu, e aí? Você sabe que se é mesmo? Você sabe que você está vendo a entidade? Você não está, enfim. Então, assim, eu sempre fui muito questionador, né? E eu gostava de fazer esses testes. Então, às vezes, incorporado, eu tentava me mexer, não conseguia. Tentava falar, não conseguia. E aí eu entendia que, né, tinha alguma coisa acontecendo ali. Então, sempre fui fazendo esses testes, entendeu? Quando eu tive contato com o mestre ascensionado da primeira vez, inclusive, falar até uma polêmica. Tem muita gente que, quando eu falo isso, fala assim, mestre ascensionado? Impossível. Né? Quem é você? Como se os mestres ascensionados não trabalhassem com ninguém. Como se fosse algo muito distante. Exato, entende? As pessoas, elas tendem a endeusar, né, essas entidades. Enfim. Talvez por isso que elas fiquem longe deles. Exatamente. Né? A gente tem que tirar a espiritualidade desse saltinho alto que eles não têm e não usam, né? E lembrar que eles estão aqui. Do né? nosso Do lado. lado, exatamente. Enfim, a primeira vez que eu tive contato com o mestre ascensionado, esse nem é um assunto que eu gosto muito, assim, porque, querendo ou não entra ali na Umbanda, né? Que foi a minha doutrinação, querendo ou não, né? Não sou doutrinado, mas deu para entender, né? Sim. O caminho que eu segui. Isso entra mais pro espiritismo, né? O espiritismo fala um pouco mais de fraternidade branca, mestres ascensionados e tudo mais. Então, eu nunca estudei muito, nunca fui muito a fundo nesse assunto. Eu sabia mais ou menos, assim, já tinha ouvido falar alguma coisa, né? Sei lá, Saint-Germain, a gente escuta e tudo mais. Até fugiu o nome dos outros. Você vê que não é um assunto que, sabe, que é meu, exato. Mas quando o Serafis Bey entrou em contato comigo, eu escutei o nome, né? Eu tava trabalhando ali normal, num dia normal, assim. Tava trabalhando num dia normal, aí eu parei não, eu tava atuando ali. E aí começaram a chamar meu nome, Henrique, no meu ouvido. E meus guias não me chamam de Henrique. E aí eu falei, esquisito, né? Deve ser outra coisa. Quem que tá falando aí? Mas, assim, nos trabalhos sempre acontece, algum tipo de contato sempre acontece, querendo ou não.
E aí, só que esse tava muito insistente, entendeu? E aí chegou num ponto que eu falei, tá, calma aí que eu tô trabalhando, quando eu terminar, aí eu falo com você. Entendeu? Quem é que tá falando, inclusive? Né? Porque eu só peço pra né? Porque eu não tenho visão. Isso tudo mentalmente. Não, eu falei mesmo. Ah, você falou Eu tava mesmo, sozinho. verbalizou. Né? Eu tava sozinho. Por isso, né? Senão era mental. Mas eu falei, né? Então quem é que tá falando? Espera um pouquinho, porque, né? Pô, tô trabalhando, tô no meio de um atendimento aqui, não dá pra eu parar, escutar e, né? Enfim. E aí veio o nome, Serafis Bey. Aí eu falei, nossa. Eu não conhecia. Você viu, não é um assunto que eu domino, que eu estudo, que eu vá atrás de saber. Eu já tinha visto esse nome em algum lugar. Isso eu lembro. Então, isso pra mim é uma comprovação. Porque da onde eu vou tirar este nome, entende? Se não é uma coisa que eu tô lendo, que eu tô estudando, que eu tô vendo, que eu tô buscando. Eu não tinha visto nenhum tipo de conteúdo recente. Sabe essas coisas de... Apareceu no Instagram. Foi induzido, sabe? Não foi, cara. Eu não estudo sobre isso. Então, veio o nome pra mim, eu lembrei, eu falei, acho que é alguém grande e diferente. Falei, deixa eu parar. Aí eu soltei o pêndulo, aí eu comecei a me concentrar um pouquinho mais para ter um processo de comunicação, né, melhor. E aí ele veio, né, para se apresentar tal e dizer que a gente ia desenvolver um trabalho junto e tudo mais, que foi... O que ele fez comigo, basicamente? Não é que ele me passou uma técnica. Eu já tinha uma técnica. Era o que eu fazia com o reiki. Inclusive, tem alguma foto aí, se der para botar, a gente bota. Né, a foto de quando eu comecei a fazer reiki. Porque não era... Coloca aí, Brunão. Dá Só pra já a botar? título de curiosidade, né? Essa foto exclusiva aí do Lean Essa Podcast. foto é velha, cara. Esse é o começo do teu trabalho. Só para explicar, essa foto aí era como eu fazia os atendimentos, né? Tava na época do 2020, então vocês sabem o que estava acontecendo. Sim. Tudo à distância, né? E eu comecei a atender à distância nessa época. E aí eu montava essa mesinha aí, tá vendo? Era um tapetinho que eu colocava, que era uma mandalinha. Aí eu sentava no chão numa almofadinha, colocava essa figura do corpo humano, 2 orgonites do lado, alfazema na ponta direita, água na ponta esquerda. Sim. E aí eu fazia um atendimento de reiki à distância. Aí era reiki ainda, né? Mas no meu atendimento de reiki, muitas coisas aconteciam, né? Se quiser pode tirar aí já. Aconteciam, Só pra tipo, mostrar mesmo. coisas sobrenaturais? Muitas coisas aconteciam. Porque assim, em curso de reiki que você faz, você não aprende a fazer o que eu tava fazendo, entendeu? É um curso energético, no fundo, né? Se for o reiki como tradicionalmente ele é. Varia muito, né? Tem muitos tipos, muitas escolas, muitos professores, enfim.